gente que eu conheço. Boa tarde, gente boa. Esse é mais um Papo na Rede que a gente está começando ao vivo nessa quinta-feira, dia 22 de novembro de 2012. Acabei de ler no Facebook aqui que alguém colocou que o mundo entrou no aviso prévio. É mesmo? Por quê? É pelo calendário maia, né, cara? Dia 21 de dezembro, 20, então faltamos um mês aí para acabar o mundo. Estamos numa contagem regressiva, então. Mas hoje é nos Estados Unidos dia de ação de graças, Brega. Pois é. Os americanos tradicionalmente têm isso assim, de uma forma muito arraigada na cultura deles, um dia em que eles reservam como um feriado para agradecer. Que não é necessariamente o dia 22 de novembro, é quinta-feira. É a quarta quinta-feira de novembro. Do mês de novembro. Isso, né? que Porque eles reservam para essa... Esta aqui, no caso, que coincide com o dia 22, coincide com o assassinato de John Kennedy. Então, você está falando isso. 49 anos atrás. Quero falar... Tem mais 2 caras que morreram nesse dia. Aliás, vou aproveitar. Eu não sei, Renato Flechner, da Mundo Cristão, não sei se vocês ainda publicam esse livro. Lembra desse livro? O Diálogo? Da editora Mundo Cristão, escrito pelo Peter Kreeft, que é um filósofo, um professor do Boston College. E ele era, até um tempo atrás, ele é um discípulo de Jesus, ainda hoje, mas até um tempo atrás ele era protestante, e há alguns anos ele se tornou católico. Foi para a banda católica da fé cristã. Mas é um homem crente, e é interessante que nesse livro aqui, O Diálogo, não sei se você consegue achar em sebo isso daqui, porque eu acho que está esgotado. 22 de novembro de 63, 3 grandes homens morreram a poucas horas de intervalo, um do outro. John Kennedy, que você acabou de lembrar. Sim. Aldous Huxley, que era um panteísta oriental, um filósofo, escreveu uma série de livros, e C.S. Lewis. O C.S. Lewis morreu. C.S. Lewis morreu dia 22 de novembro de 63, esses 3 camaradas. Nossa. E aí o Peter Kreeft, anos depois, esse livro ele é de... Rapaz, eu não sei quando que escreveu isso aqui, que é 1982 foi escrito esse livro. O título original é Entre o Céu e o Inferno. E ele cria, Brega, eu acho muito interessante, assim, um diálogo imaginário entre esses 3 camaradas. Vamos dizer assim, eles morreram e eles se encontram em algum lugar entre essa vida e a outra, e aí a questão é, eles têm uma discussão acerca da vida. E o Peter Kreeft, ele é um biógrafo, inclusive, do C.S. Lewis. Ele usa o conteúdo dos escritos desses 3 camaradas e do pensamento, e ele, a partir disso daí, ele cria esse diálogo imaginário. É muito interessante. Então você tem o C.S. Lewis como um teísta clássico, o Aldous Huxley como um panteísta, e o John Kennedy como um humanista, um homem que crê nessa questão do valor humano. Católico, né? Católico por tradição, mas assim acho que o primeiro presidente católico. Não protestante, que a América exatamente. Esteve, não protestante, né? E aí é um livro interessante. É porque você falou do dia 22 de novembro, eu trouxe, inclusive, tá aqui, Daniel, dá uma abertura aqui. O Diálogo do Peter Kreeft. É muito interessante. Foi editado no passado pela Mundo Cristão. Não sei se ainda tem, eu acho que não. Mas procura às vezes lá no estante virtual. É um livro em formato de diálogo, muito interessante sobre a maneira como que essas 3 posições se articulam. E o pensamento de C.S. Lewis, que é impressionante, é muito legal nesse filme não. No livro O Diálogo. Eu tinha em 63, eu tinha 8 anos de idade, né? E eu nem lembro, acho que nós não tínhamos 63 eu acho que eu não estava no projeto dos meus ainda não. Você eu sou de 64. Eu não lembro se nós tínhamos televisão em casa, não é? Penso que não até. Mas eu me lembro que eu ouvi o noticiário, coisas do tipo, e foi uma convulsão, na verdade, né? O assassinato do John Kennedy. E até porque era um dos presidentes mais jovens, né, que o país tinha eleito, com perspectivas extraordinárias de mudanças, né, tanto no aspecto interno quanto externo, né, da América, já que ele lidou com o conflito dos mísseis de Cuba, com Cuba, né,
e na época, na chamada ditadura da Guerra Fria, né? Isso era uma questão gravíssima no governo dele, né? E nós, na verdade, não sabemos bem, ou sabemos hoje, né, os caminhos, né, que foram tomados de lá para cá nesses quase 50 anos da morte dele, né? É que você falou do Dia de Ação de Graças, né? E o Obama, quer dizer, eu fico imaginando que naqueles dias que eram dias contemporâneos a Martin Luther King, em que a guerra social americana era ainda gravíssima nesse sentido, né? Se havia qualquer indício na imaginação do Kennedy, da família, de todos os que mandavam naquela época, né? Que em menos de 50 anos os Estados Unidos teriam um presidente negro, né? Não se sabe bem qual é a fé que ele professa, na verdade. Né? Mas o que você está falando isso, Braga, que eu acho interessante, assim, a gente às vezes faz uma leitura do passado, né, de uma forma mais fascinante, mais romântica até, considerando que era um mundo mais monótono, mais tranquilo, as coisas eram mais seguras. Mas que nem você estava falando, cara, no início da década de 60, o mundo passou por um quase conflito nuclear muito sério. E era um mundo que vivia uma série de ebulições, de transformações, a questão dos direitos civis nos Estados Unidos, o mundo saindo de uma guerra mundial, a Guerra Fria, toda aquela tensão, os países da América Latina, quase todos eles entrando em processos de ditaduras militares, nós aqui, a partir golpes de 64, militares, exatamente. Então, assim, é interessante, quando a gente começa a olhar com um pouco mais de cuidado e calma, a gente vai ver, rapaz, a história humana, ela sempre é isso que ainda hoje a gente vê, talvez com uma velocidade um pouco menor, mas sempre uma história de ebulição, de transformação, de angústia, de que algo novo vai surgir e vai substituir o que passou. E quem está vivendo esse momento acha que esse algo novo, ao mesmo tempo que ele é ameaçador, ele pode gerar algum ponto de esperança, mas também aí o que passou daquele saudosismo e aquela fala às vezes, poxa, antigamente, veja bem, eu não sei, antigamente... E assim, na verdade, o que muda o universo, vamos colocar assim, geopolítico-econômico, mas não necessariamente muda os que bancam, os que mandam, né? Os que oprimem, né? os que usurpam os direitos, né? Mesmo e até hoje ainda, né? Apesar de todas as informações que se tem, não é? Mas há uma mudança na geografia político-econômica, né? No universo, mas... E poder, né? Mas interessante, né? Que alguns continuam mandando, como sempre mandaram, né? Certas castas, né? Um negócio certas ideologias, né? Certos pensamentos, né? Que geram, na verdade, opressão e pobreza e injustiça pelo mundo afora, no resumo que de quando em quando eu faço e nós fazemos, né? De que o mundo é pobre e injusto. Né? Mas a gente mantém a esperança da oração de Maria, né, Brega? De que aquela oração daquela jovem grávida de Jesus, de Nazaré. Grávida do reino. Grávida do reino, e ela ora assim, do Deus que derruba do alto os poderosos. Né? Então eu acho que isso acontece de forma assim pequena no decorrer da história, mas me parece que é um momento em que Deus assim vai dar chega, acabou. Todo mundo... Essa coisa de aplainar as montanhas e levantar os vales. Né? E de certo modo, mesmo que seja simbólico até, em muitos casos pelo mundo afora, mas como diz Hebreus, né, bom é acompanhar o fim destes, né, o resultado, né? E nós temos acompanhado o resultado de muitos, né, poderosos, né, que acabam, como aqui, embora alguns entendam que não, né? Mas ver certos homens e mulheres de
de altíssima influência nesse país, sobretudo no mundo político, econômico, sendo condenados à prisão ou coisas do tipo, é muito interessante. Acho que tem uma simbologia de que Deus está no comando e Ele, a seu tempo, misericordiosamente, Ele vem aplanando, né? Até para que cheguemos naquele tempo. A justiça vem chegando, comendo pelas bordas. E eu acho que e isso faz, Fernando, com que no universo e no mundo dos homens existam aqueles e aquelas, né, que cuidam-se e cuidam de outros, né? Porque tudo isso implica, no final das contas, em situações de complexidades humanas, de dores, de falências, né? de gente que sofre, né? Em síntese, gente que sofre. E aí entra... Eu estou dizendo isso porque às vezes eu me pergunto da minha importância no contexto do universo, né? Assim, do tipo, até porque de quando em quando alguns ainda nos constrangem com aquela pergunta que é odiosa, né? Do tipo, você não trabalha, né? Você só é o que você diz que é, né? E aí às vezes que nem a história do músico muitas vezes, né, Brega? O cara que fala assim, do músico, mais um dos dias que ele fala assim, que é a história do músico, assim, você é músico, mas você, além de músico, você faz o quê? Faz alguma coisa, que né? também é outra categoria, outro grupo de pessoas que sofrem essa dificuldade. Mas aí você quando a gente dá essa olhada pelo mundo e o resultado disso tudo, você vê a importância dos poetas, né? A importância dos escritores, dos jornalistas, dos filósofos, da arte, né, dos clérigos, da arte no seu todo, né? Imagina se a vida fosse só ciência, postulado, afirmações, dogmas. Pois é. Quem resiste isso? Quem suporta, né? É mais ou menos você pensar numa casa que está muito bem construída, bonita, sólida, cara, mas você não vê um jardim, você não vê uma planta, você só vê concreto. Exatamente. Não é? Quer dizer, então essa questão da arte, eu acho que ela vai tocar em aspectos da vida que a ciência pura e simplesmente não toca, que o saber não toca. Porque há registros da arte, vamos dizer assim, né? Que a arte fez, né? Que não foram feitas em livros, né? Mas foram feitos pela arte que deu, ou que dão e darão sempre, novas conotações à existência, né? Então, uma coisa é você ler um livro sobre a Segunda Guerra, outra coisa é você ver uma pintura, né, sobre a Segunda Guerra. Uma coisa é você ler uma narrativa, né? Outra coisa é você assistir aquela narrativa ou até diria assim, uma coisa é você ler um relatório com dados sobre a Segunda Guerra, a outra coisa é você ler uma narrativa de alguém que viveu e que coloca naquela narrativa as dores, os medos, as angústias, ou que aflição. Encena num teatro ou numa produção. Isso, exatamente. Aquilo tudo. Quer dizer, tudo isso dá ao mundo um colorido, né? Um sabor, né? Aromas, né, diferentes. Daniel de Americana, bem-vindo. Amigos, meu abraço carinhoso a vocês. O programa está ótimo. Isso porque a gente já falou sobre trabalho aqui. Mas Daniel, eu queria só... Daniel é um amigo, hein? De Americana. Amigo querido. Beijo, Daniel, Giovana, menina. Mas ainda voltando um pouco nessa questão do Dia de Ação de Graças, que eu acho muito interessante, eu li um cartaz no Facebook, mas entre alguns amigos que eu tenho que são americanos. Então não é uma crítica assim da gente aqui aos americanos, não. É uma autocrítica deles. Até porque estava escrito em inglês, mas era mais ou menos o seguinte, Brega. Dizendo assim, nós somos um povo engraçado. Na quinta-feira, agradecemos a Deus pelas coisas que temos. E na sexta-feira, porque amanhã nos Estados Unidos é uma tal de Black Friday, que é o dia da grande liquidação. Né? Então ele fala assim, nós somos engraçados porque na quinta-feira nós agradecemos a Deus pelas coisas que temos e na sexta nos pisoteamos pelas coisas que ainda queremos ter. Né? Então, essa coisa doida, cara. Nós somos humanos. Deus, gratos por aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós somos satisfação.
né? Não, e no dia seguinte, cara, essa sanha de que eu preciso mais, eu preciso mais. Eu preciso ter. Eu preciso ter. Porque o que sou não é suficiente. E só te agradecer pela mesa que eu tive ontem não faz a minha cabeça. Então, cara, é muito paradoxal o ser humano nesse sentido, né? Ambivalente. Muito, com certeza. Agradecemos, chamamos os índios, comemos as batatas, o peru na festa tradicional, para agradecer pela colheita, pela provisão. Por outro lado, né, Fernando, eu assim, né, eu não sou anti-americano, né? Eu não sou anti-coisíssima alguma, né? E também nem gosto, até porque não sei entrar e aprofundar esses temas do modo como alguns sabem aprofundar, e eu respeito quem faça isso, etc. Né? Mas há algumas coisas em algumas culturas que são muito interessantes, né? Eu acho que toda cultura, Braga, tem as suas luzes e as suas sombras, cara. Alguém diria assim, como todo dia é dia de gratidão, todo dia é dia de ação de graça. Nós deveríamos. Né? Isso é uma coisa também muito comum, né? Mas eu acho muito interessante. Como nós, eu e você, eu digo, e alguns dos que estão vendo. Lembra o programa que a gente fez aqui sobre as liturgias do cotidiano? Memoriais, né? Como nós diria que nós nos resgatamos em algumas coisas nesse sentido. Tem questões, aliás, tem itens, né, da nossa existência que são simbólicos e que olhar para eles, relembrá-los, né, trazer à memória, né, isso é veterotestamentário, né? Mas é texto bíblico, né? Essa coisa de trazer à memória, né? Aquilo que traz esperança, aquilo que nos relembra, né? O que nos foi dado, o que nos foi feito, ou o bem ou o mal, uns para que você nunca mais faça, né? E outros para que você repita, tipo às vezes de quando em quando a gente faz isso com a chamada casa, ceia do Senhor, não é, Breno? Lá em casa um memorial. De quando em quando eu falo assim, escuta, vamos orar antes da refeição. Porque eu confesso, não é uma prática, até porque quando é que nós em casa e hoje, quantas são as famílias, né, que se reúnem todo dia, né, para as refeições, né? Isso hoje no chamado mundo moderno essas coisas vão acontecendo, mas há aquele dia, né? Há uma hora, há um momento em que é bom você trazer seus filhos, seus netos, ou os amigos, ou quem está perto, ou mesmo como eu e você já fizemos em algumas vezes. O Caio tem uma prática muito interessante de, estando almoçando, jantando com alguém, em qualquer lugar, ele brinda a ele. Ele tem uma prática, né? Vamos brindar. Quem? Ele. Aquele que está presente. Aquele que está entre nós. E que é o doador de todas essas coisas, né? Acho que isso é legal. Então, você que está aí ao vivo agora... Muito interessante. Entra aí, participa do papo. Você percebeu que hoje a pauta ela é aquela chamada pauta livre. Mas a pauta somos nós. Eu falei para o Carlos hoje ao telefone pela manhã que eu ia fazer uma pergunta para ele. A pergunta é a seguinte, Carlos Brigantini. O que está no seu coração nesses dias, amigo? Aí eu respondi pro Fernando assim, eu posso falar tudo? Pode, porque depois o Dani vai editar o programa. Mas tá ao vivo agora, a gente não sabe onde tá chegando. Mas acho que não tem muita gente aqui no ao vivo, então pode falar. Mas é interessante, estes dias, né, o que tem ocupado meu coração, além daquilo que é das minhas próprias questões pessoais e daquilo que são meus interesses, enfim, mas são as questões que afligem aqueles e aquelas com as quais eu lido, não é? Eu sei que hoje tenho uma responsabilidade pastoral ou como cuidador de muita gente, além daquilo que antigamente chamávamos, né, de... Pode falar pastoral, Brega. Acho que a gente não precisa meter constrangimento nessa palavra, até porque eu acho ela de uma beleza e de uma simplicidade, né, que não tem nada a ver com essas megalomanias que a gente vê aí, não, né? Alguém já me perguntou assim, desses títulos todos, qual mais te encanta? Pastor. Pastor. E qual que mais entristece em ver ser mal usado? Pastor. Eu não tenho nenhum interesse em encantamento. Alice Barolo de Ubatuba.
tá aí. Ela disse que viria pro programa hoje. Adorando ouvir vocês aprendendo. Agora não só ouça e aprenda, participa, manda aí alguma Mas opinião, assim, questão. o que eu, nestes últimos dias, por exemplo, o que eu tenho atendido, respondido, compartilhado com pessoas daqui, dali, da além, né? As questões que mais têm assim, me chamado a atenção nesses dias são relacionadas ao chamado mercado de trabalho, né, o ambiente profissional das pessoas, seja aqueles que estão trabalhando, mas estão infelizes, aqueles que não estão trabalhando e estão infelizes porque não estão trabalhando e estão buscando recolocação no ambiente de trabalho. E tem até aqueles que não estão trabalhando e estão felizes. Tem aqueles que não estão trabalhando e não querem trabalhar, isso, né? que eu tô dizendo. Até pelo modo como reagem a algumas situações, né? Mas esse é um ambiente muito complexo. O mundo no chamado mercado de trabalho em si, ele é um mundo que vem mudando, sofrendo evoluções, né, profundas, né, ao passo que a grande maioria dos trabalhadores não conseguem acompanhar em termos de reciclagem, de informação, de se equiparem para aquilo que vem, são surpreendidos com demissões, são surpreendidos com situações que eles não sabem resolver e, sobretudo, a questão do fato de quem é demitido ou quem está buscando recolocação no mercado de trabalho está vivendo uma escassez financeira que geralmente interfere em toda a estrutura de vida, quer dizer, do indivíduo. Tem uma coisa também, Braga, desculpa te interromper aqui. Ontem eu estava falando com o Fábio Tadashi, que é um amigo nosso com quem a gente troca figurinhas no Face. Ontem a gente foi tomar um café real, não virtual. E o Fábio trabalhou muitos anos na área de RH de uma grande empresa, uma multinacional. E ele estava falando uma coisa que eu acho interessante pensar nessa hora, que é o seguinte, né? Um camarada que trabalha, sobretudo aquele que depois de trabalhar alguns anos numa empresa, ele acaba aglutinando, quase que fazendo uma fusão entre a identidade dele e a identidade da empresa. Que é aquela história que a gente já até conversou no passado, que assim, o camarada em dado momento, o nome da empresa se torna o sobrenome dele, né? Sim. Então ele fala que é o João e fala o nome da empresa quase como um sobrenome. E aquilo implica num status, né? E num status social. E numa identidade pessoal. Exatamente. E que quando vem esse processo de uma demissão, né, sobretudo quando é uma demissão, que é o rompimento dessa relação unilateral, quer dizer, por parte da empresa, não é o camarada que pediu demissão porque está entendendo que é a chegada da hora, mas ele é pego muitas vezes. O cara é descontinuado. Exatamente. Né? Você não se enquadra mais no perfil da nossa empresa, esse é o velho discurso. É um choque. Rapaz, existe uma série de questões que envolvem esse camarada. Sim. A questão financeira, ela de fato, ela é talvez a que mais de imediato surge mas, na preocupa. Verdade, ela tira um cobertor Isso. De cima de um mundo que de alguma maneira estava sendo acobertado. É aquela coisa assim, o cara que sofre um acidente, a fratura exposta, o osso exposto é o que mais, e talvez seja essa questão nossa, é o sustento. Mas depois dos 3 meses de hospital aí você começa a perceber que teve uma lesão aqui, teve aqui. Exatamente. Então esse processo de rompimento, de perda do trabalho, do emprego que você estava falando. E aí eu lembro que o Fábio comentou isso, eu achei muito interessante. Sim, quer dizer, perceber quais são as outras dimensões. Mas o que assim, Fernando, na verdade sobre esse tema, esse é um tema, né? Eu disse que que me aflige tem a ver com isso, com muitos com os quais eu tenho lidado, estou acompanhando e encorajando para a vida, enfim. Tem as questões no ambiente familiar, né? Na conjugalidade, no ambiente familiar e na sexualidade, vamos dizer que está tudo meio que meio misturado, onde você encontra hoje um sem número de pessoas vivendo altíssimas complexidades e doloridas, né? Doloridas, assim, de enfermidades mesmo. E a confusão religiosa, né, Fernando? Hoje
Hoje mesmo, hoje, 22 de novembro. 22 de novembro, eu vi uma pessoa que talvez ela esteja até nos vendo aqui, não vou identificá-la para não denunciar e expor, que não é necessário, mas a situação é muito interessante de alguém ligar para ela e dizer que ela não tinha a bênção de Jesus sobre ela porque ela estava fora de um contexto de um determinado religioso. Arraial religioso. E a pessoa insistindo que, olha, não adianta você orar porque Deus não vai te ouvir, não é? Não adianta você... e isso tem gerado aflições imensas, né, na alma, no espírito, na carne, né, de muita gente. Então, assim, tem para escolher, né, para em 30 minutos a gente conversar, né? Mas a questão, voltando lá, a questão do trabalho, eu fui assim pensando, e é um jeito que eu tenho de querer ajudar as pessoas, é tentar encontrar a base das coisas, né? O simples, né? Por onde é que algumas coisas começam, né? Então essa coisa eu não gosto, por exemplo, de conversar com pessoas que têm uma profunda antipatia pelo trabalho. Entendeu? Sabe assim, essa antipatia pelo trabalho, que por N motivos, né? Sobretudo por conta certamente das injustiças que existem nessas relações trabalhistas, né? Empregador, trabalhador, empresa, empregado. E que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o trabalho, outra coisa é a maneira como que às vezes o ambiente do trabalho e as relações trabalhistas se estabelecem. Exatamente, mas assim, essa antipatia precursora ao trabalho que tem a ver, aí desculpa, eu não quero ofender de forma alguma, pelo contrário, alertar-nos a nós todos nesse sentido, e o escritor de Provérbios toca neste assunto, né? Que me parece assim um estado de preguiça, um acometimento, né? De um mal, não de um bem. Até eu disse para alguns assim... Você está se referindo a Provérbios 18:6, se eu não me engano, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Essa antipatia pelo trabalho, essa antipatia pela palavra trabalhar, essa antipatia que gera no trabalhador, né, uma indisposição interna nele, entendeu? Que gera que produz nele mesmo um desprazer pelo trabalho. Uma coisa essa coisa sem oxigênio, entendeu? Do tipo, que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que trabalhar, eu não aguento mais trabalhar. Você encontra pessoas de 30 anos dizendo que não aguenta mais trabalhar. Você encontra pessoas de 25 anos ele só se preocupa com a hora que vai sair do trabalho, não é? Fim de semana prolongado. Com o final de semana e o final de semana prolongado, com as férias e com a aposentadoria. O cara tem 25 anos. Então, assim, estes pensamentos, né, que aí eu costumo dizer assim, eles estão na base desses males aqui em cima. Voltando, há sim injustiças, né? Há pesos, há tédios, né? Há entediamentos até fruto do pecado, como nós já conversamos aqui, etc e tal. Mas nós todos, e aí eu digo nós como cristãos, como seguidores de Jesus, de um Deus que diz que trabalha até hoje em nosso favor, não é? Nós deveríamos encarar a questão do trabalho muito mais como privilégio, como bênção, como possibilidades, como oportunidade, do que viver vou usar uma palavra, murmuração. Braga, eu vou usar uma palavra igrejeira. Considerar o trabalho e olhar o trabalho como ministério. Estéreo. No sentido daquilo mais que Paulo... puro que essa palavra... que Paulo está querendo dizer quando ele escreve aos trabalhadores em Colossenses, quer dizer, façam o seu trabalho... Como que? Como que para o Senhor. Como que para o Senhor. E é interessante que Paulo não tem essa coisa assim, vocês agora se converteram, vocês fizeram para o seminário. Não. Não. E relembrando um diálogo uma vez, isso aí eu acho que quem até contou foi o Libério que estava aqui. Sérgio Fortes, queria mandar um abraço para você, acabou de mandar um e-mail.
Queridos, parabéns pelo programa. Sérgio. Parabéns pela audiência. A gente abração. Que se sente saudade alegre. de você. É Nossa, verdade. que honra ter Sérgio. Sérgio Fortes. Isso aqui que nós estamos falando, ele tinha que estar aqui sentado. O Sérgio Fortes, ele tem um trabalho muito legal, cara, que é de mandar aqueles e-mails do... É um encorajador por natureza. Cara, Maná de Segunda. A quem eu que devo, é muito legal. A quem eu devo dias... Maná de Segunda. Sérgio. Ô, Sérgio. Foi daqueles. Vamos entrar Sérgio em contato. foi daqueles amigos que me arrancou da cama em dias em que eu não queria sair da cama. Obrigado, amigo. Mas eu tava falando... Cara, agora eu perdi o fio da meada. Não, aquela questão da base do você estava dizendo... como que é o Senhor. Então, o Libério falou uma coisa interessante, né? Que Lutero, uma vez, tem essa história, que Lutero encontrou um camarada que agora disse para ele assim: agora eu encontrei o Senhor, né? Me converti e tal, o que eu devo fazer? E Lutero disse para ele: faça um bom sapato. Ele era um sapateiro. Faça um bom sapato e venda por um preço justo. É isso aí. Isso. Então, essa compreensão de quando Paulo diz para aqueles caras, exerçam o trabalho de vocês como para o Senhor. Olha, cá entre nós, você é mais estudioso do que eu, o contexto de Paulo não era injusto. O pior de todos, Paulo estava falando de escravos, de gente que trabalhava sem salário. Se bem assim que eu acho que as relações trabalhistas elas passaram por um processo muito complicado, sobretudo a partir da Revolução Industrial. Sim. Né? A maneira como que o trabalhador se via envolvido, mas é evidente assim, em cada contexto você tem um dilema e me parece que o princípio que Paulo está apresentando ele cabe a todos esses contextos, todos esses ambientes. Claro. Quer dizer, você está trabalhando, compreenda o trabalho como algo que Deus nos deu, que faz parte de ser humano. Sim. Né? Sim. E talvez isso que você está falando, Brega, tenha a ver com experiências difíceis que a pessoa passou. Pode ter a ver... Às vezes eu fico pensando assim, às vezes um problema de saúde, cara. O camarada tá com um hipotiroidismo aí. Claro. E aquela coisa assim, minha vida tá pesada. Claro. Meu, vai no endócrino. Vai se tratar. Né? Às vezes o cara vive uma... mentoria, né? Às vezes o cara vive uma situação de depressão. A pessoa se teve como referência murmurador. Isso. Então, exatamente. Sabe? Às vezes uma situação de depressão. Né? Psicologicamente falando. Sim, claro. Às vezes uma teologia equivocada sobre trabalho, que é aquilo que você estava compartilhando de alguém que não faz muito tempo. Fernando, às vezes um apequenamento em que muitos se metem, né, em si mesmos, né, do tipo, se eu sair daqui não sei o que eu vou fazer, não é? Se eu parar com isso aqui, quais são as oportunidades que eu tenho, sabe? Não são poucos os profissionais apequenados em si mesmos, até porque estão em ambientes onde eles são apequenados. Tipo, tem uma chefia, uma liderança, executivos que apequenam os seus subordinados, não permitem que eles cresçam, porque quanto mais apequenados seus subordinados estiverem, mais eles crescem, né? Isso é uma idiotice. Usando de novo a palavra que eu acho bonita, cara, que assim... Desculpa, idiotice é um exagero da minha parte. Mas são assim, gente que não age, Brega, pastoralmente, cara. Usando de novo esse sentido da palavra, assim, que é o cara que ele tem um cargo de chefia, de liderança, vamos dizer, numa empresa. E eu fico pensando, cara, talvez a lógica do reino, às vezes eu penso assim, eu já falei isso aqui, por exemplo, sobre o prefeito de uma cidade. Se ele tem uma visão pastoral, não é eclesial. Não. Pastoral no sentido assim, eu tenho uma cidade, tenho pessoas às quais eu vou ter que prestar contas eu tenho que cuidar ao Senhor da história. Né? E como diz Ariovaldo, pensando de forma corporativa. Se eu creio em Deus, não posso viver como se ele não existisse. Exatamente. E aí essas pessoas às quais eu trabalho de forma em que no nível hierárquico da empresa eu estou acima ou abaixo, como que eu me relaciono com essas pessoas considerando o Deus que eu creio que existe e que se relaciona pessoalmente conosco? Sim. Não. Mas, vamos pontuar assim de forma... Camarada que talvez está vendo a gente e vive essa situação de ou por dificuldade, ou de história, ou de mentoria, ou de preguiça, ou de uma teologia equivocada. Quais são, Brega, alguns passos práticos assim, cara, para talvez fazer uma correção de rumo aqui, que ali na frente vai fazer uma diferença de posicionamento, de decisão? O que você acha? Que um cara que está vivendo essas
complexidades de um tempo difícil primeiro, profissional. Vamos colocar assim, ponto zero, até observando, ouvindo e inserindo o que você mesmo observou, que eu acho que é muito pertinente. Né? Observe-se se você está bem. Ouça alguns amigos. Ouça tua mulher, teu marido, teus filhos, que às vezes está dizendo assim, pai, se preciso, for até sua sogra. Às vezes até a sogra. Tipo assim, olha, eu estou observando você, você não está bem. Está acontecendo alguma coisa? Do tipo, tem algum mal te acometendo? Isso que você falou, pode ser desde um desarranjo clínico mesmo, a um desarranjo emocional, psíquico, que necessariamente você precisa se estabilizar. E essa é uma palavra que eu tenho usado muito com muita gente, do tipo, quando eu percebo que a pessoa, por N motivos, ela se instabilizou, se desestabilizou, do tipo, de algum modo eu preciso ajudar essa pessoa a se estabilizar. Isso pode acontecer num aconselhamento, não é? Isso pode acontecer numa caminhada, não é? No processo psicoterapêutico. No processo psicoterapêutico, e pode acontecer medicamentosamente falando, não é? Do tipo, trazer o indivíduo àquilo que nós entenderíamos que são os mínimos razoáveis de lucidez, de responsabilidade, de plenitude de si mesmo. Tipo, observe, digo isso porque, como você mesmo disse, mesmo tanto os que estão chegando para o mercado de trabalho, quanto que estão buscando recolocação, ou quanto aqueles que estão entediados e infelizes nesse ambiente, podem já ter desenvolvido alguma, no termo... patologia. Alguma patologia. E, de algum modo, isso precisa ser estabilizado. E aí você tem que buscar os recursos que você tem, né? Fernando, eu, Sejão e outros tantos, né? Podem ser muito úteis em tempo assim. Gente que te põe no chão e te põe de pé. E aí você, minimamente inteiro, né? Se é que isso pode existir, né? Você olha e fala, agora eu posso enxergar. Então isso é uma coisa muito, muito importante. Outra coisa, eu preciso ter uma noção, acho que nem é noção, mas eu preciso ter uma impressão correta sobre mim mesmo no que diz respeito ao que eu estou fazendo e o ambiente onde eu estou. Tipo, qual é a profissão que eu escolhi, as habilidades que eu tenho, as competências naturais ou aquelas agregadas, as reciclagens que eu tenho feito, as inabilidades que eu tenho, né? Enfim, do tipo, eu fazendo o que estou fazendo, aonde estou fazendo, sou o melhor de mim? Isso é o melhor de mim? Olha, eu vou dizer para você, e você diria para mim, né? Quantos e quantos e quantas homens e mulheres, meninos, jovens, homens e mulheres de meia e mais idade, que nos dizem de quando em quando assim, tipo, cara, se eu pudesse escolher, teria escolhido uma outra coisa. E aí eu acho que essa é uma questão. Então, quer dizer, o melhor de você está... aonde você está trabalhando, no que você está fazendo, e são questões que precisam ser resolvidas, e hoje há muitas ferramentas para isso, muito. Então, aí, tipo, talvez esse seja o segundo passo, né? E aí você vai fazer conclusões, né? Você vai dizer, é isso, só que parece-me que fulano chegou depois de mim e foi mais rápido do que eu, né? Essas coisas assim. E aí são contingências do mercado que precisam ser interpretadas corretamente. Não precisa ficar se batendo o tempo todo. O cara tem 10 anos a menos que eu, chegou ontem aqui na empresa e já está acima do meu... Cara, a leitura que tem que ser feita é outra. Porque o mercado não tem, não faz estas considerações. Eu é que tenho que fazer essas considerações. Então, assim, aí eu tenho que bater os olhos e falar assim, bom, quer dizer que aqui onde eu estou, acabou. Eu preciso chegar a essas conclusões. Bom, acabou. E eu tenho recursos e condições para
alçar outros voos. Terminar um ciclo e iniciar outro. Exato. Inserir isso no meu contexto, ou eu sou daqueles arraigados, apegados e morro de medo de qualquer iniciativa que não seja aquela que eu já venho fazendo há 10 anos e tal. Isso pode ser uma patologia, inclusive, que pode ser tratada, né? Mas não dá para um trabalhador hoje, vamos dizer assim, um homem ou uma mulher que está no mercado de trabalho hoje, estagnar-se, paralisar-se e se deixar vencer e ser acometido por essa doença que eu estou chamando básica, do tipo, nem sei se Deus me quer aqui, ou eu não aguento mais isso, porque o trabalho tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Hoje eu escrevi assim, né? O trabalho é uma bênção em primeiro lugar. O trabalho é uma bênção. São raros os cidadãos do mundo que nasceram em berços onde o trabalho não lhes será necessário a vida toda. Raros. Quer dizer, todo cidadão do mundo, uma das coisas a ele requerida, né, à medida que se entende como gente, é trabalho. Qual é a minha parte nesse negócio? Brega, eu queria mandar um abraço pro Cláudio Fonseca. Ele mandou um e-mail aqui, aliás, já faz um tempinho. Então ele diz assim: manos, cheguei por aqui agora, não sei se estão ao vivo. Se estiverem, Daniel, Carlão, Fernando, recebam o meu abraço. Cláudio, está recebido, mas a gente já está aqui ao vivo, sim. Nós estamos ao vivo, sim. Estamos aí. Mas você está falando uma coisa que eu queria pontuar, que eu acho uma coisa interessante, que é a seguinte, sobre os trabalhos, você está falando que trabalho é bênção. É evidente, Gênesis capítulo 2 nos dá uma gênese do trabalho. Sim. Que é aquilo, não é quando Deus cria a espécie humana, né? O ser humano, e que eu gosto de enfatizar muito isso, porque para mim assim me dá um norte para uma série de outras questões da própria existência, conforme a sua imagem e semelhança. Ou seja, ele cria uma pessoa que vai trabalhar, por quê? Porque ele trabalha. Faz parte da natureza humana. Sim. E é bom. Né? Lá em Gênesis 2 é bom. Em Gênesis 3, quando há um rompimento de relacionamento entre criador e criatura, o trabalho ele é colocado como algo que não é o trabalho em si, mas decorrência dessa ruptura, do pecado, o trabalho se torna penoso, cansativo, entediante, ou seja, você vai ser duro agora. A nossa rebeldia. Exatamente. Né, traz como consequência. E aí, me parece assim que é algo que a Reforma Protestante resgatou, e me parece que a gente, em dado momento, perdeu um pouco o fio da história nesse aspecto, Carlos, que é o seguinte: a redenção de Cristo, ela não se limita só às nossas almas, né? Então, assim, essa relação, por exemplo, você estava falando do conflito da questão dos sexos, né? Sim. Existe a questão da sexualidade pessoal, mas, por exemplo, há um conflito hoje no contexto do relacionamento homem-mulher, em que muitas vezes, no mundo religioso, há uma forma em que o homem sobrepuja a mulher com base ou levantando uma bandeira que está dizendo lá que é uma questão de submissão. Sim. Ora, e porque também lá em Gênesis 3 fala de que vai ser assim, essa relação de homem e mulher. Ora, a gente tem que entender que isso é resultado de uma condição pecaminosa. Sim. E que a partir do momento que esse cidadão ele encontra o Evangelho, essa redenção, ela não se limita à sua alma, mas ela passa pela sua dimensão pessoal como ser humano, na sua dimensão como macho, como homem, como mulher, nas relações de homem e mulher, sim, nas relações de irmão para irmão, no sentido fraterno, sim, né? De espécie humana, de raça humana. Na verdade, é um resgate à plenitude de todas as coisas. Exatamente. E trazer isso, inclusive, para o trabalho. O trabalho. Voltando lá na questão da rebeldia, por que a rebeldia trouxe como consequência o enfado e o cansaço? Por quê? Porque o homem, a partir daí, ele teria que lidar também com as deformações que a rebeldia dele causou no universo. Exato. Quer dizer, ele teria que lidar fora do jardim, fora do ambiente natural, né? Onde as coisas tinham ordem, e ele vem para desordem.
Então, além de ele ter que restabelecer a ordem no caos que foi desencadeado, ele tinha que trabalhar com as consequências disso no universo todo. Não é? Exatamente. E isso, óbvio, que tirou do homem aquilo que seria o natural do trabalho, do desfrute, né? E da boa combinação entre trabalho e desfrute. Né? Que é a combinação que Deus apresenta. Né? Ele trabalha e no final de cada dia diz assim, poxa, que bom que eu fiz. A ideia era que o homem e a mulher, ao final de cada dia, dissesse a mesma coisa. Que bom. Que bom. E aí, o que eu acho assim, só para terminar aquele pensamento, que é a gente acabou entendendo que um trabalho que era bom e santo é o trabalho clerical. Essa dicotomia, entendeu? Quer dizer, a reforma protestante, ela começou um processo... a separação. Que, de novo, voltando para aquele diálogozinho simples do Lutero com o sapateiro. Exatamente. Agora que eu conhecia Jesus, eu me converti, o que eu devo fazer? O cara era um sapateiro? Faça um bom sapato e venda por um preço justo. Ou seja, redima, traga a redenção para a esfera daquilo que você chama... bolsa, né? Isso. Não, seja o melhor operador da então bolsa. Essa compreensão assim, o seu trabalho, por isso que eu disse isso, e o Paul Stevens, ele trabalha isso muito legal. Maravilhoso. É assim, quando ele fala assim, o seu trabalho é o seu ministério, nessa compreensão mais singela e bonita de ministério, cara, é isso, a cada segunda que você levanta, levante com essa disposição de culto, de que de adorador, é assim, né? De servo, de serviço ao reino, não é? Dani falou que tem pergunta aqui no chat. Dani, não estou conseguindo abrir o chat, cara. Pessoal que está no chat, travou tudo aqui, o Zé Barbosa. Ó, José Barbosa está aqui. Está aí, Júnior. Abraço para você, Zé. Essa ação terapêutica não deveria fazer parte da verdadeira pastoral cristã? Que a gente está falando aqui, o Dani está falando assim, estouramos no tempo. Já era. Travou tudo aqui. Aqui também está travando, cara, o meu aparelho aqui. Agora, mas vamos fechar. Enquanto você destrava aí, se eu conseguisse, né, e tenho tentado nesse sentido, tirar do coração, da cabeça, da mente, da alma, né, essas tranqueiras que colam, né, na nossa existência, mas tirar do coração de alguns essas antipatias, Fernando, eu acho que essa palavra que eu usaria melhor, assim, tipo, para com essa antipatia. Você tocou e eu volto, e com todo respeito, né, com reverência àqueles que abrem mão de tudo para servirem uma comunidade em tempo integral no serviço pastoral, né? Entendendo que a comunidade entende que ele é tão importante entre eles, né? Essa pessoa é tão importante entre eles que eles o querem ali e não apegados, ou ele apegado, ou aturdido, ou afligido pelo mercado de trabalho, naquilo que é comum ao mercado de trabalho. Não é? Mas assim, dizendo àqueles que num determinado momento, por estarem se entediando pelo trabalho, ficam com essa coisa, né, de um dia eu largo tudo isso e vou... Já falamos um pouco sobre isso aqui uma vez, né? Um dia eu largo tudo isso e só vou trabalhar para o Senhor. Você não entendeu ainda. O seu tédio provavelmente tem a ver com o fato de que você está aí na mesa do seu escritório, ou no caixa do banco, ou no torno da fábrica, ou pilotando avião, ou qualquer coisa que o faça, achando que você está fazendo pro Abílio Diniz, está achando que você está fazendo pro cara da Votorantim, pro Ike Batista, pelos magnatas do mercado, entendeu? Isso entedia mesmo. Isso entedia mesmo. Agora, quando eu entendo, que é assim que eu entendo, e eu tenho um pouco de experiência no mercado do mundo corporativo, que servi lá durante muito tempo, quando eu entendo que aquilo que eu fazia lá tem tanto valor quanto aquilo que eu faço aqui, e terá tanto valor quanto aquilo que eu vá fazer em qualquer lugar, qualquer outra coisa, óbvio, do que é bom, do que é digno, do que é santo, do que é puro, do que é de boa fama, etc, etc, que tudo isso
tem a ver com essa gênese que em Cristo Deus resgata. Redime. Entendeu? É isso, quer dizer, do tipo, né? Usando essa eu acho muito legal do assim, jardim, né? Isso que você está acabando de falar, porque assim, isso cabe para um camarada que é um executivo numa empresa, que é um peão, vou usar essa expressão, mas é um peão lá no chão de fábrica, e que é uma dona de casa. Sim. Porque essa, sobretudo, cara, ela se sente assim, pô, eu não faço... a sociedade não me reconhece como trabalhadora. E ela se é pequena. Isso. A sociedade é pequena. Mas com essa perspectiva, ela pode perceber assim, há valor e há algo que você faz que tem a ver com o reino de Deus. Porque nesse sentido, a gente poderia dizer o quê? Esse é o meu jardim. Alice Barolo, deixa eu ler o e-mail que ela mandou. E aí a gente vai encerrar o nosso papo de hoje. E também vejo que muitas pessoas têm medo do autoconhecimento, seja ele emocional, profissional ou até mesmo espiritual, sempre se ocultando atrás de máscaras ou pessoas. É preciso coragem para se reconhecer e para descobrir-se como ser atuante e necessário, e então atitude. E às vezes precisa de ajuda para isso. Exatamente. Alice, né? Precisa de uma... Tem quem não consegue fazer isso sozinho. Né? Aliás, eu diria, que na maioria das vezes, ela tá certa, independente talvez de conseguir ou não, eu diria que é sempre bom fazer isso não sozinho. Na vida, né? E não sozinho. Essa compreensão assim, de que as dimensões da minha vida profissional, familiar, eclesial, social, na cidade onde eu vivo, é muito bom ter gente ao meu redor que vai me ajudar a fazer esse exercício de autoconhecimento, por perto, de compreensão, que é o espelho. Pergunte. Né? Exatamente. Né? Pergunte. Exatamente. Pergunte. Pessoal, dica do dia, procura lá no Estante Virtual, que é um site de... Aí, Dani, ajuda aí, cara. O Diálogo, 22 de novembro. A dica do Fernando, eu queria mandar um abraço para o Zé dos Santos, meu cunhado mais velho. Que está fazendo aniversário hoje, né? Está fazendo aniversário hoje. Exatamente. Um dos meus primeiros mentores na vida foi esse meu cunhado querido. E um abraço ao irmão Sebastião Emerich, que está fazendo 93 anos de idade. E eu tive a chance hoje de dar um abraço nele hoje lá. Legal, queria mandar um abraço para Selma. Que está em Teixeira de Freitas. Está em Teixeira de Freitas, vai tocar lá com o quinteto da Yamaha. O quinteto da Yamaha. Volte logo. Já que estamos no plim-plim aqui do Papo na Rede. Mande beijo para a mamãe. O Jorge Camargo, segunda-feira, faz a última apresentação da jornada que ele fez na Livraria Cultura. Ele fez ou nas livrarias Cultura pelo Brasil todo. E essa jornada se encerra este ano, óbvio. Segunda agora no Conjunto Nacional, na Livraria do Conjunto Nacional. Livraria Cultura do Conjunto Nacional, onde eu estava ontem tomando café com o Fábio Tadashi. Segunda-feira que vem. Tudo de bom. Que hora? 19 horas mais ou menos? 19 horas, eu vou lá. Jorge Camargo, se Deus permitir, também irei. Tá. Abraço para você. Valeu, gente. Trabalho. Tchau. Tchau.